Senhor nosso Deus, querido Mestre Jesus, e mais uma vez, aqui estamos reunidos em Seu nome, Pai, em Seu nome, querido Mestre Jesus, para o aprendizado dessa noite, juntos com Joana de Ângeles, juntos com o Evangelho. Por isso, nesta noite, viemos vos pedir, Pai, saúde, força, paz, sabedoria. Livra assim nossos ouvidos de toda a informação ruim. Livra nossa língua de passarmos informações ruins. Clareia nosso cérebro para que possamos sim sempre estar atentos a tudo aquilo que nos chega e a tudo aquilo que falamos, a tudo aquilo que fazemos, sempre levando em conta seus abençoados ensinamentos. Por isso, Pai, abençoa nossa noite, abençoa nosso final de semana, abençoa todos os seus filhos. E obrigado, Mestre Jesus, por estar sempre conosco. E assim seja, agora e sempre. Muito boa noite a todos vocês, queridos amigos, amigas, pessoa bacana, né, que está junto conosco já há tanto tempo, e muitos também que vêm, olham, dão uma passada, isso também é muito bom. Então a gente quer agradecer a presença, a participação de vocês, e vamos, nesta sexta-feira, encerrar essa semana, né, dos nossos encontros, e já preparando então para a semana que vem. Mas tem o final de semana aí, claro, sábado, domingo, né, para descansar um pouquinho. Então esperamos, eu e Célia, que seja tudo muito bem com vocês, né, que as bênçãos do Pai, como sempre, sobre todos nós, e que estejamos sabendo aproveitar essas bênçãos para nos colocarmos sempre no caminho do bem e plantando boas sementes, que é tão importante para todos nós. E assim, agradecendo a vocês mais uma vez, dando nosso boa noite, vamos hoje ver então, vamos partir para o capítulo, olha agora o capítulo 22, que fala sobre a não separeis o que Deus juntou. E falar então algumas palavras sobre a indissolubilidade do casamento. Pois é, esse é um capítulo curtinho, mas muito importante. E depois Joana de Ângeles vem e nos fala hoje sobre dores e justiça. Dores e justiça. Então, antes de tudo e qualquer coisa também, vamos aproveitar o momento para agradecer o pessoal lá do Mensageiros de Luz que estivemos ontem, né, falando um pouquinho lá com eles. Então foi muito bacana, falando sobre todos nós, como sempre, né, sobre o tema Deixai vir a mim as criancinhas, mas que no fundo, fala sobre nós mesmos, né? A importância de nos tornarmos como criancinhas na acepção do termo da humildade, da caridade, né? E tantas coisas que precisamos melhorar. E agradecemos então o pessoal lá do nosso prezadíssimo Mensageiros de Luz, pessoal sempre muito simpático. E depois, quem quiser dar uma espiadinha, tem aí o vídeo no perfil, né? No meu perfil, só entra lá, vai aparecer lá, tá bom? Então, um grande abraço, pessoal do Mensageiros de Luz, e para vocês, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Claro. Vamos ver então o que nos fala aqui o Evangelho de hoje. Não separeis o que Deus juntou, e vai falar sobre a indissolubilidade do casamento no item 1, 2 e 3. Vamos ver? Então temos aqui, iniciando, São Mateus nos dizendo o seguinte, no seu capítulo 9. Os fariseus vieram também a ele para tentá-lo, dizendo-lhe, é permitido a um homem devolver sua mulher por qualquer causa que seja? Ele lhes respondeu, não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio, os criou macho e fêmea, e que foi dito, por essa razão, o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e não farão mais os dois senão uma só carne. Assim, eles não serão mais dois, mas uma só carne. Que o homem, pois, não separe o que Deus juntou. Mas por que, pois, disseram-lhe,
Moisés ordenou que se desse à mulher uma carta de separação e que ela fosse devolvida. Ele lhes respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos permitiu devolver suas mulheres. Mas isso não foi desde o princípio. Também vos declaro que todo aquele que devolve sua mulher, se não for em caso de adultério, e esposa outra, comete adultério. E aquele que esposa a que um outro devolveu, comete também adultério. São Mateus, no capítulo 19, de 3 a 9 versículos. E o Evangelho aqui nos diz então o seguinte: não há de imutável senão o que vem de Deus. Tudo o que é obra do homem está sujeito a mudanças. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas mudam segundo os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos para operar a renovação dos seres que morrem. Mas as condições que regulam essa união são de ordem tão humana que não há no mundo inteiro, e mesmo na cristandade, dois países em que elas sejam absolutamente as mesmas. E que não haja senão um em que elas não tenham sofrido mudanças com o tempo. Disso resulta que, aos olhos da lei civil, o que é legítimo no país, em uma época, é adultério em outro país e no outro tempo. Isso porque a lei civil tem por objetivo regular os interesses das famílias. E esses interesses variam segundo os costumes e as necessidades locais. É assim que, por exemplo, em certos países, só o casamento religioso é legítimo. Em outros é preciso também o casamento civil. Em outros, enfim, só o casamento civil basta. Mas a união dos sexos ao lado da lei natural, divina, comum a todos os seres, não há uma lei outra divina e imutável como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, e que é a lei de amor. Deus quis que os seres estivessem unidos não somente pelos laços da carne, mas pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se transportasse para os seus filhos, e que eles fossem dois em lugar de um, a amá-los, a cuidá-los e a fazê-los progredir. Nas condições ordinárias do casamento, foi levada em conta essa lei de amor? De nenhum modo. O que se consulta não é a afeição de dois seres, de um mútuo sentimento, atrai um para o outro, uma vez que, mais frequentemente, rompe-se essa afeição. O que se procura não é a satisfação do coração, mas do orgulho, da vaidade, da cupidez, numa palavra, de todos os interesses materiais, quando tudo está bem. Segundo os interesses, disse que o casamento é conveniente, e quando as bolsas estão bem combinadas, disse que os esposos o estão igualmente e devem ser bem felizes. Mas nem a lei civil, nem os compromissos que ela faz contrair podem suprir a lei do amor se essa lei não preside a união. Disso resulta que, frequentemente, o que se une à força separa-se por si mesmo, que o juramento que se pronuncia ao pé do altar torna-se um perjúrio se dito como uma fórmula banal. Daí as uniões infelizes, que acabam por se tornar criminosas, dupla infelicidade que se evitaria se nas condições do casamento não se fizesse abstração da única lei que o sanciona aos olhos de Deus, a lei de amor. Quando Deus disse: vós não sereis senão uma mesma carne, e quando Jesus disse: não vos separeis o que Deus uniu, isso se deve entender da união segundo a lei imutável de Deus e não segundo a lei variável dos homens. E aqui diz: a lei civil é, pois, supérflua e é preciso retornar ao casamento segundo a natureza? Não, certamente.
A lei civil tem por objetivo regular as relações sociais e os interesses das famílias, segundo as exigências da civilização. Eis porque ela é útil, necessária, mas variável. Deve ser previdente, porque o homem civilizado não pode viver como selvagem. Mas nada, absolutamente nada, opõe-se a que seja o corolário da lei de Deus. Os obstáculos para o cumprimento da lei divina resultam dos preconceitos e não da lei civil. Esses preconceitos, se bem que ainda vivazes, já perderam seu império entre os povos esclarecidos. Eles desaparecerão com o progresso moral, que abrirá, enfim, os olhos sobre os males sem número, as faltas, os próprios crimes que resultem de uniões contraídas, tendo em vista unicamente os interesses materiais. E se perguntará um dia se é mais humano, mais caridoso, mais moral, unir indissoluvelmente um ao outro seres que não podem viver juntos, do que lhes dar a liberdade, se a perspectiva de uma cadeia indissolúvel não aumenta o número de uniões irregulares. É o nosso Evangelho de hoje, falando sobre indissolubilidade do casamento. Então nós vimos de uma forma aí bem colocada, né, pelo Evangelho, suas orientações e explicações a respeito do texto, né, e da conversa de Jesus, sobre a questão do casamento, enfocado sobre a lei divina e sobre a lei humana. Né? A lei divina é, na sua essência, a união feita pelo amor. Claro, porque os seres humanos têm essa capacidade mais qualificada de sentir, de ter as emoções, de entender as emoções, de responder às emoções, responder aos estímulos, responder àquilo que os nossos sentidos nos dão, né? E claro, o amor advém de quê? Advém de tudo aquilo que nosso sentido acaba percebendo ao conhecer uma outra pessoa. Claro que não vamos desconsiderar também aquela questão fluídica, vibracional da afinidade. Muitas vezes, claro, afinidade espiritual que já vem de tempos antes e que voltam a se encontrar aqui para poderem cumprir a sua missão, né? E entra na questão a chamada lei civil para regular essas uniões. Porque imagine se não houvesse nenhuma lei, pudesse simplesmente se unir, aí tem filho, aí... Como que ficaria isso? Como a lei civil já é complicado, porque muitos casamentos se desfazem pelos mais diferentes motivos, a gente sabe muito bem disso, e entre os cônjuges ficam os descendentes. Aquilo que muitas vezes começou num ambiente amoroso, equilibrado, né, de grandes projetos, podemos assim dizer, com o passar do tempo, por circunstâncias tantas que a vida coloca para todos nós, de repente pode desmoronar, por uma questão ou por outra, de um, de outro ou de ambos, né? Isso pode desmoronar. E o que realmente une as pessoas é a chamada lei de amor. Claro, né, é evidente que ela é básica para que essas uniões, as uniões possam assim persistir pelo tempo, dar certo. Famílias que se formaram e cujos pais, digamos assim, né, permanecem juntos até o momento em que cada um tem que seguir seu caminho no plano espiritual, a gente sabe muito bem disso. Mas é um longo tempo, uma longa caminhada e muita coisa a considerar durante esse período. Mas não vamos nem considerar aqueles casamentos que são arranjados, como a gente muito bem sabe, né? Questões econômicas, questões sociais, questões financeiras. Isso da nossa sociedade existe muito por uma questão própria de cada um, né? Por que estão casando? Cada um deles sabe exatamente o motivo do casamento. Como nós sabemos que existem muitos casamentos, e é a questão do costume, a questão de tradição, a questão de cada povo, a maneira como vive, é que sim, os casamentos são arranjados, né, pelos pais,
E também não fica longe de arranjar muitos casamentos visando questões econômicas, financeiras, também, claro. Né? E isso não é nada incomum e ainda persiste nesses tempos em que nós estamos. Né? Em que, digamos assim, há a liberdade até do conhecimento, a liberdade de você decidir o que você quer fazer com a sua vida, existe. É o livre-arbítrio, como se diz, mas as questões familiares muitas vezes se sobrepõem para essas questões. E a gente percebe, até aqui pelo Evangelho, por aquilo que foi dito, né, lá no texto evangélico mesmo de Jesus, que já começa falando que o homem devolver sua mulher, porque o homem, era uma sociedade absolutamente patriarcal como ainda é. Determinadas, né, vertentes religiosas, nada mudou muito tempo nesses anos todos, e ainda continua o homem sendo a palavra final, definitiva, e as mulheres ali, né, observam, acatam, obedecem, enfim, cada povo, né, e muitas vezes essas questões sociais estão intimamente ligadas às questões religiosas, que seguem rigidamente a questão religiosa que vem lá de milhares de anos atrás, onde a sociedade era gerida de uma maneira absolutamente diferente do que tudo isso que a gente conhece hoje. Mas há que se respeitar. Né? É a decisão de cada um. Embora muitas vezes isso faça-se, a gente sabe muito bem, por imposição, como também hoje na nossa própria sociedade aqui, muitas, né, das questões religiosas acontecem por imposição familiar. E não vamos esquecer que Jesus disse também, né, que eu vim aqui para separar pai de filho, filho de pai, mãe de filha, e separar todo mundo, que não sei o quê. Mas é nesse sentido de que cada um tem o direito, sim, de escolher o seu próprio caminho. Nós estamos aqui nessa questão temporal, constituindo famílias, mas que também nós temos que observar o que vem na essência da lei. E a essência da lei dá-nos essa liberdade de escolha do que é melhor para cada um de nós. E nós sabemos, né, infelizmente, tantos casos de casamentos, como nós dizemos, entre aspas, né, arranjados, aquilo no que resulta. E as principais vítimas são as crianças, os filhos que vêm de casamentos assim desarranjados. Né? E, infelizmente, é o que ainda temos na sociedade. E se nós olharmos, né, dessa maneira ampla, as diversas sociedades, as diversas culturas, é como disse aqui há 160 e tantos anos atrás, no livro, né, na comunicação. Estamos ainda vivendo em épocas, em determinadas situações de milhares de anos atrás, que vem vindo e passando de geração a geração. Né? E muitas vezes, claro que esse livre-arbítrio ele é considerado ali entre aspas, e às vezes nem existe, só existe as aspas mesmo. Mas, né, pela lei divina, por aquilo que nós vimos, o que realmente sustenta o casamento é o amor. Né? É o fato de quererem estar juntos, é o fato de quererem prosseguir juntos, é o fato de estarem dentro do mesmo objetivo, caminhando, né, conforme aceitaram os termos em que é regulado o próprio casamento religioso. E como também foi dito, a questão religiosa em si influi em tantas e tantas culturas que o casamento, muitas delas, o que vale para efeito total é só o casamento religioso. Agora nós temos aqui o civil, temos também o religioso, que é o opcional, mas a par do casamento, da lei civil, a própria lei em si já reconhece hoje, claro, dentro da própria evolução da sociedade, as questões das uniões estáveis, como se diz, em que, embora não haja o casamento legal, como se diz, no civil, né, ali, mas a convivência por determinados anos, por determinado tempo, já confere também direitos legais àquilo que construíram juntos. É a sociedade caminhando. Mudam-se as leis civis, mas a lei do Pai não muda. Muito bem, amigos, vamos dando boa noite a vocês. Olha que boa noite para a Judélia. Olha, Judélia Lima, nosso boa noite. Boa noite aqui também para Alzira Crepaldi. Olha aqui, boa noite para Sônia Martins. Boa noite para Denise Holland. Boa noite também aqui. Vamos ver aqui, olha aqui subindo a Sandra Oliveira Vita. Nosso boa noite também
para a Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, nosso boa noite para a Bárbara Neri, que também está aqui conosco, Márcia Miranda, sejam todos bem-vindos e estamos aqui reunidos, uma alegria muito grande, nós podemos estar juntos para o Evangelho, para a Joana de Ângeles e para encerrarmos esta semana pedindo as bênçãos de Deus para essa nossa noite, para nossas vidas, também para nosso final de semana, de nossas famílias e todos os filhos do Pai. Fazer o nosso pedido e tranquilizar assim nosso próprio coração. E vamos ver então que Joana de Ângeles nos fala, que assunto ela nos traz hoje. Então, do livro Leis Morais da Vida, 60 capítulos, hoje nós estamos já no 39, olha como tudo passa rápido. Temos mais 21. Ou seja, como nós fazemos 3 por semana, mais 7 semanas ainda, e já encerramos também esse livro, que é Lições Morais da Vida. Ela traz para nós hoje dores de justiça. Vamos ver o que ela nos fala então? Vamos lá. Semelhantes à sementeira produtiva e imbatível, ei-los que retornam. Sofrimentos que supunha superados, dilacerando as fibras do espírito, obstáculos imprevisíveis de que já esqueceras, causando receios justificados, danos morais para os quais te acreditavas preparado, espezinhando tua fortaleza íntima, enfermidades contínuas cansando tuas disposições de otimismo, problemática financeira reduzindo possibilidades aquisitivas, angústias que dormiam anestesiadas, volvendo imprevisíveis, ameaçadoras, debandada de amigos e afetos que foram adiante, deixando-te quanto deles mais necessitavas. Inumeráveis outras conjunturas afugentes conspirando contra os teus esforços de progresso e de ascensão. Todavia, só assim progredirás, só assim ascenderás. O aguilhão é, por enquanto, o mais eficaz impulsionador para muitos espíritos. Clima de paz, conforto fácil e família ditosa geralmente criam problemas outros, que somente no trabalho das aflições vigorosas, podem ser considerados. Os que supõem vitoriosos estão semeando o amanhã. Não pouco deles, embora fartos, atiram-se pela monotonia que dizem sofrer aos espetáculos fortes da leviandade que produz loucura, tentando emoções novas. Correm atônitos ou desfilam fantasiados e iludidos, invejados, mas igualmente insaciados. Refestelam-se na comodidade, todavia carregam outros problemas que não te são peculiares, graças à posição em que te situais. Agradece a Deus a carga de penas que te sobrecarrega. No entanto, te proporciona benéficas reflexões, fazendo-te sonhar com um amanhã tranquilo. Não penses exclusivamente em termos da atual reencarnação. Reflete na dimensão da vida futura, a verdadeira, e promove os teus dias por vindouros, carpindo e resgatando as dores que te alcançam, provindas de qualquer procedência, certo de que a justiça da paz te encontrarás, como já te atingiu a justiça para o resgate. A libertação não precede a caminhada redentora. Prossegue otimista, haja o que houver. É Joana de Ângeles falando sobre nossas dores e para prosseguirmos. E aqui no finalzinho ela fala que a libertação não precede a caminhada redentora. Ou seja, para atingirmos nossa plenitude, para nos sentirmos espiritualmente bem e até, claro, não precisarmos mais reencarnar, temos essa caminhada redentora antes. Essa caminhada redentora aqui nos traz, sim, muitos problemas, nos traz muitas dores, como ela própria aqui, a Joana, nos disse. Porque são essas situações que para nós, infelizmente, são doloridas
mas felizmente tem a sua recompensa por irmos nos tornando mais leves espiritualmente, por termos ido eliminando na nossa jornada, embora às vezes extremamente difícil, muitas e muitas imperfeições que trouxemos para essa encarnação. E que as dificuldades desta encarnação estão fazendo com que estas imperfeições desapareçam. Porque quando trabalhamos nossas dificuldades, invariavelmente estamos trabalhando também com mudanças necessárias a todos nós, a nossa própria maneira de encarar essas dificuldades. Né? Porque muitas vezes dificuldades que achamos imensas podem ser, sim, resolvidas e amenizadas por uma simples mudança de comportamento, às vezes uma mudança da maneira como encara aquela dificuldade, que são grandes auxiliadores para que a gente possa conseguir a superação. E a gente sabe muito bem que nossa existência aqui ela é dada por isso, caracterizada por isso, por essas dificuldades que vão e vêm, como Joana disse no início do texto, né? De repente aparece uma coisa, de repente aparece outra. Uma coisa que já aconteceu, estava sossegadinha no seu canto, de repente aparece de novo. É a nossa vida, é a nossa caminhada, são nossas dificuldades, e para isso precisamos nos preparar. E sim, essas palavras redentoras que o Evangelho nos traz, Joana de Ângeles nos traz, são alertas para a nossa própria preparação, no sentido de que nós precisamos, sim, a todo instante estar alertas e estarmos com boa disposição para que possamos prosseguir nossa caminhada. Não é? É o que diz aqui Joana de Ângeles. E olha, aniversariantes então de hoje, Érica Bodemeyer, o Gregory Dornelles, Vitor de Oliveira, H. de Oliveira, Flaudério Claudino, Flaudério Claudino. Amanhã, Jurandir Brioto, Edivaldo Mazzolini, Jefferson Ramos, Antônia Santa Rosa Pigato. Olha, Antônia fazendo aniversário, certo? Mandando um abraço para você particular, a gente manda também, viu, Antônia? Conhecidos de longa data, né? E amanhã, Alex, Valdir, Alexandre. Amigos, todos vocês aniversariantes aqui, eu e Célia, todos nós reunidos nesse momento, desejamos o melhor, desejamos que as bênçãos do Pai estejam sim bem orientando, fortalecendo a todos vocês, tantas dificuldades que encontramos em nossa caminhada. Mas também trabalhem, façam sua parte, agradeçam a Deus, semeiem as boas sementes, porque a colheita sempre vem. E que Deus abençoe, ilumine, vocês tenham uma bela data de aniversário, né, com familiares, com amigos, e não se esqueçam, se comemoramos aniversários é porque estamos aqui, encarnados na vida. Agradeça ao Pai a oportunidade que Ele nos dá de a cada ano celebrarmos nossa existência. É isso, nosso abraço, coração a coração, meu, da Célia e de todos nós que aqui estamos, tá bom? E vamos então aqui, amigos queridos, vamos cumprimentando também aqui a José Ubirajara, que continua com frio lá, né? Bastante frio lá no sul, lá em Jaguarão, na nossa preciosa divisa lá com o Uruguai, mas, né, tem que ir suportando, né, como se diz, né, Ubirajara, se agasalhando, tomando cuidado, tomando aquele chazinho quente. Uma frente fria, diz que é uma frente fria daquelas, né, pesada, mas força e fé e vamos em frente. E vai passar também por aqui, né? Pela distância, né? Vai amenizando pelo caminho, mas também a gente que não está tão acostumado assim com o frio, ultimamente é um calor muito grande, claro que a gente vai também sentir. Mas que Deus abençoe a todos vocês aí nos nossos queridos estados do Sul, né? Santa Catarina, Paraná, nosso querido Rio Grande do Sul, e que tudo transcorra muito bem, sem um chuvarada, né? Que, olha, já é bastante também. Amigos queridos, chegando então o momento do nosso encerramento, o momento que a gente vai agradecer a vida, né? Como a gente sempre fala. E agradecendo a vida, na nossa vida nós passamos por momentos difíceis, complicados, questões emocionais, questões físicas, né? Vamos pedir então ao nosso Pai a força para esses irmãos, aqueles também que a gente conhece, levar o nome deles, nosso sentimento, até nosso Pai, pedindo a fortaleza, o fortalecimento, porque todos queremos continuar firmes aqui na jornada, assim como esse que aqui nós temos e vocês também têm aí. Vamos mentalizar a todos eles. E aqui nós vamos orando então pelo Paulo Renato Ferreira, Lourdes dos Santos, Maria Luísa Santo André, Tatiana Ponte, Joaquim Pirani Betinho, André Camara Araújo,
Beatriz Carmona Araújo, Maria Vitória Rezende Alves, Antônio Donizete Neves, Igor Gambaroto, Madalena Santos Souza, Robson Casarim, Luiz Esfera, Jair Ribeiro Pires Filho, das Graças Barbosa Pires, Cristiana Malta, Regiane Malta, Lourdes Bertoli, Damião de Freitas, Adriana Anabela Bassa, Amanda Leão Polônio, Rubiana Ferreira, Pedro Henrique Piai, Maria Clara Santana, Juracide Soares, Noel de Souza, Milton José Pinto, Cecília de Paulo, Ivair Teixeira Ramos, Daniela Camargo, Irenildo Amorim Cavalcante, José Alexandre Camargo, Rosa de Cresce, Emerson de Alicem, Corando Lameu, Elaine Torre Pieroni, Claudinei Ramos, Leica Bruno, Iliana Saldanha, Zorane Maria da Silva, Mirelle Corúcio, Miguel Antônio Pinheiro, Marcos Gabriel Pinheiro, Leonice Pinheiro de Oliveira, Jaime Facioli, Geraldo Mantovani, Fernando Henrique, Cassiano Rosa, Helena Saldanha, Douglas Constâncio, Delcio Belmúzio, Cláudio Calé Filho, Amanda Graziela Cassiano, Aline Priscila de Camargo, e vamos levar os nomes de todos os nossos queridos ao nosso Pai. Também, claro, pela recuperação, né, da Carlinha Facioli, filho do Dr. Jaime, que passou por momentos difíceis de internação. Vamos mentalizando e levando, sim, nossas boas vibrações, nosso pensamento positivo e amoroso até ela, para a sua recuperação e tranquilidade no coração do nosso querido Dr. Jaime Facioli. Grande abraço a todos vocês. Assim, amigos, vamos para a nossa prece, nosso momento de meditação, entrando, sim, na profundidade do amor do Pai. Vamos lá? Salve Regina, Madre Misericordiae, Vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, ex tuas ad te suspiramus, gementes et plentes, in ad lacrimarum vale. Pai nosso, nosso Pai, amado Mestre Jesus, aqui estamos reunidos em Seu nome, Pai, em nome de Mestre Jesus, e muito agradecemos. Agradecemos pela graça da vida, agradecemos pela presença em nossas vidas, sempre e sempre, de Mestre Jesus. E assim vos louvamos, Pai, e levamos agradecendo nossos pedidos, pedindo suas bênçãos a todos os seus filhos, a sua bênção aos aniversariantes felizes destes dias, a tantos pais e seus filhos que vêm ao mundo, aos nossos entes queridos, familiares e amigos que já nos deixaram e agora no plano espiritual continuam sua jornada, assim como a estes irmãos que estão nos deixando nestes dias, de volta ao mundo espiritual. Assim pedimos, Pai, suas bênçãos, seu fortalecimento a todos esses irmãos queridos que demos aqui os nomes, a todos aqueles que nós mentalizamos nos mais diferentes lugares, todos nós agora reunidos. Fortalece a todos nós, fortalece nossas famílias, porque sabemos as dificuldades do nosso dia a dia. Abençoa assim todos os seus filhos, tantos em grandes dificuldades, Pai, tantas vezes causadas por nós mesmos, vitimados que são por nosso egoísmo, nossa maldade, sim, nossa vaidade, nossa presunção. Enfim, Pai, auxilia todos os seus filhos. Abençoa aqueles que estão à procura de seu trabalho. Abençoa aqueles que têm seu trabalho. Abençoa aqueles que nos dão nosso trabalho. Por isso pedimos ainda que abençoe a todas as nossas casas de oração, onde reconhecemos tudo o que fazes por nós, e vamos às vossas casas de oração vos louvar e vos agradecer. Abençoa assim a todos nós, abençoa esse planeta onde estamos, que criastes para nós e que tanto já prejudicamos, Pai. Auxilia-nos, fortalece-nos na construção, na reconstrução, na recuperação de nosso meio ambiente, que nos cobra providências. Auxilia, sim, e abençoa todas as crianças que estão neste mundo,
jovens, adolescentes, esses que estão vindo, estão encarnando, e que juntos, todos nós, possamos trabalhar com amor, com carinho, vivenciando a caridade, fraternidade, solidariedade, vivenciando a indulgência, Pai, não cobrando tanto dos outros quando nós mesmos não fazemos muita coisa para melhorarmos. Auxilia-nos em nossos dias, nos dias de todos os seus filhos. Por isso, assim levamos a vós esta prece e dizemos: Pai nosso, que estás em toda parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor, de sabedoria, seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. Pão nosso do corpo, da mente, dá-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna do reino, do poder, da glória, da paz, da justiça e do amor. Que assim seja, amado Pai. E vos pedimos humildemente que Teu amor, Tua paz, Tua luz, Tua misericórdia esteja sempre conosco. Com todos os Seus filhos espalhados por este mundo, em Seu universo, encarnados, desencarnados, onde estiverem, como estiverem. E que Seus bálsamos de luz, Suas bênçãos celestiais, estejam, sim, harmonizando o nosso corpo físico, nosso corpo espiritual, nossa mente, equilibrando-nos, para que equilibrados, harmonizados, harmonizemos nossos lares e onde quer que estejamos, levando sempre seu amor, levando sempre sua paz. Abençoa assim nossos anjos guardiães, os bons espíritos que nos trazem suas bênçãos por nossos bons pensamentos, palavras e ações. E abençoa, Pai, todos esses irmãos ainda perdidos em sua caminhada neste mundo, sejam encarnados ou desencarnados, que sua fortaleza, seu amor, conduza de volta ao caminho do bem. Obrigado, Senhor, obrigado, querida Mãe, obrigado, amado Mestre Jesus. Honra, glória e louvor a vós por toda a eternidade. Que assim seja, Pai, de nosso coração, por sua graça, agora e sempre. Pois é, amigos queridos, vamos agradecendo a vocês, né, que estão conosco. Olha aqui, agradecendo também, né? Sônia Martins, que já está conosco, Elísio também, Elísio Souza Neto, grande abraço, obrigado pela participação. E a vocês que também deixaram aqui, né, seu like participativo, carinhoso. Vamos agradecendo ao Roberto Mota, grande abraço para o nosso orquitófilo. José Albirajara Gonçalves da Silva, que está passando frio danado lá no Rio Grande do Sul, né? As bênçãos do Pai também aqueçam a todos vocês, viu? Alzira Crepaldi, Denise Holland, Sônia Martins, Sandra Oliveira Vita, Bárbara Santana Nery, Judélia Lima, Carlos Santana, Ivana Santa Rosa, do Espírito Santo, Márcia Miranda, Dona Ana, Dona Felipe, Irene Choba, Henrique Zimmermann, Elígio de Souza Neto, Pedro Vanderlei Rodrigues, também Márcia Elisa Gedós. Nosso grande abraço. Um ótimo, maravilhoso final de semana para todos vocês, uma noite plena de descanso. Sim, e vamos marcando um novo encontro para segunda-feira, com a graça de Deus, que sejamos todos saudáveis, com saúde, nós, nossas famílias, amigos, enfim, né? E que tenham um maravilhoso sábado, um maravilhoso domingo, uma maravilhosa noite, e a gente volte com muita alegria a se encontrar então na segunda-feira. Obrigado pela participação preciosa de vocês. Eu e Ciara mandamos um beijo muito grande, aquele abraço, coração a coração, para todos vocês. E segunda-feira estaremos de volta com a graça de Deus. Linda noite para todos vocês, maravilhoso final de semana. Fiquem todos muito bem. Até segunda. Tchau.